Saudações, terráqueos! Muito bom estar mais uma vez aqui com vocês no canal da Ciência Universalista. E hoje, como prometido, nas considerações, vamos falar pelo início. O que seria o início? O início de tudo, a criação de tudo. É um tema bem polêmico, mas vamos ser bem resumidos, porque vamos ver que a gente não tem muito o que falar, tá? Então, quais seriam as teorias da criação do tudo mais conhecidas? Seriam a palavra Deus, né, mais de uma vertente religiosa, e o Big Bang, como vocês estão vendo aí, né? Existe hoje, infelizmente, uma certa rivalidade entre vertentes religiosas e a ciência, né? Então vamos dar sequência para ver se realmente essas duas, alguma delas tem alguma razão no que falam, tá? Então, o que a gente vê? O que a gente, né, aqui como terráqueo nesse momento, nesse planeta, quando a gente olha lá para cima, o que a gente vê? Isso aí. Zilhões de trilhões de quadrilhões de pontinhos luminosos, onde cada pontinho luminoso desse é uma galáxia com trilhões e trilhões de sistemas solares, cada uma com diversos planetas, etc. É algo descomunal. E o que seria? Como isso tudo poderá ter surgido, né? Quem será o criador? Ou o que será o criador disso tudo? Vamos primeiro para a teoria, que eu acho muito interessante. Apesar do canal ser o nome Ciência, muitos talvez poderiam supor que o Big Bang fosse uma ideia bem interessante pelo canal. Mas olha, vamos chegar à conclusão juntos, tá? Big Bang. O que seria o Big Bang? Toda a matéria do universo, tudo que a gente conhece, estava em um pontinho. Aí você pergunta, esse pontinho estava onde? Não me pergunte, que eu não sei. Ele estava em algum local, certo? Ou, na verdade, não é em um local, estava em um ambiente onde não tem um espaço-tempo. Aí a física quântica gosta de falar bonito para você não entender nada mais sofisticadamente, tá? Então, toda a matéria estava em um ponto, que ele explodiu. Por que ele explodiu? Não sei também. E ele está explodindo e se expandindo. Se expandindo para esse local que a gente não faz ideia de uma explosão que foi causada, Deus sabe por quê. E é isso aí. E está expandindo, ele mostra as expansões das galáxias. Mas tem um detalhe. Imagine que toda a matéria estivesse em um único ponto. E esse ponto explodisse. Qual seria a tendência dos elementos ali dentro, no sentido radial, se afastarem? Mas já foi dito por alguns astrônomos, diversos astrônomos, que existem galáxias que estão convergindo para o mesmo local, como se estivessem se aproximando de um centro e não se afastando. Então esse movimento não obedece muito bem a uma teoria de uma explosão, tá? Gera polêmicas, não sou astrônomo, vamos seguir em frente. A teoria do caos é uma teoria muito interessante. É interessante que é o seguinte, você começa a estudar um fenômeno com diversas variantes, diversas variáveis da equação. Chega um ponto que você não consegue mensurar todos os fatores para aquela equação. E ao invés de você falar, poxa, que não dá para mensurar, você não faz, você chama a equação de caótica, tá? E leva o barco para frente. Mas sabe, não se preocupem com a causa que está causando isso, porque isso aí é o caos. Porra, a gente quer saber a causa das coisas. A gente não quer desprezar a causa. Agora, não é muito elegante você dizer, poxa, a gente não consegue, né, determinar a causa, mas colocar tudo como uma casualidade? Eu acho que existe muita inteligência em tudo, para ser tudo em cima de uma casualidade. Vamos seguir que a gente volta a falar sobre isso depois. Agora vamos para a vertente religiosa, que é o seguinte. Nós temos 7 dias na semana, certo? Então Deus, o Criador, fez a luz no primeiro dia, os céus no segundo dia, as plantas no terceiro, e no 7º dia, dia de folga, todo mundo merece, né? No trabalho, deu uma descansada, abençoou, santificou, tal, e criou o mundo. Aí é que tá. Mundo, para você, o que é mundo? Essa ideia religiosa coloca mundo, olha, ó, o planetinha aqui do lado. Estamos falando do universo, tá? Apesar de colocou os céus, as estrelas,
Essa ideia o pessoal tinha de assim, as estrelas que a gente está vendo aqui no céu, como se fosse uma lona preta com o sol lá fora cheio de buraquinho que quando a lona gira, vê as estrelas e tal. E, sabe, temos que respeitar a opinião de cada um. Mas dá para notar que essa ideia está muito parecida com o que a gente tem na nossa rotina, né? Agora vamos lá. Falando de Big Bang, falando de Deus, se houve uma explosão, né? Qual foi o dedinho ou aquela cordinha que foi solta para que a coisa começasse? E é justamente isso que a gente quer falar. Seria aquele Deus religioso, que muita gente não acredita e se chama de ateu porque não acredita naquela ideia de alguns religiosos? Ou seria um simples puff do nada? Isso é só uma demonstração, é o Hubble Ultra Deep Field. Vou ser bem simples. O Hubble, satélite, está lá em cima, né? Que é um dos melhores satélites que a gente tem hoje de observação do espaço. Ele deu o zoom máximo até uma região lá né, do espaço e ele viu que no zoom máximo tinha uma região entre algumas estrelas que não tinham muita luz para não ofuscar, bem pretinho, teoricamente sem nada ali. Aí o que é que os cientistas, né, quiseram testar, sabiamente? Eles, vamos fazer o seguinte, vamos deixar durante 11 dias e pouquinho o Hubble focado só naquele ponto, para absorver todos os fótons, toda a luz possível que ainda está chegando e que ainda vai chegar durante todo esse período, só nesse pontinho pretinho que não tem nada, já do zoom máximo, para ver se porventura aparece uma estrelinha, alguma coisa. Detalhe, depois de 11 dias, o que é que aparece naquele pontinho preto que não tinha nada? Isso que vocês estão vendo. Mais de 10 mil galáxias. Isso não é estrelinha não, viu, gente? É galáxia, com bilhões e zilhões de estrelas. Resumindo, porque essa é considerada a foto mais importante da humanidade, para mostrar como a gente é pequenininho nisso tudo, e ao mesmo tempo a gente vai ver que a gente é isso tudo também. Então, em menos de 1 milímetro de imagem, 10 mil galáxias registradas. Em 1 milímetro. Menor do que o tamanho dessa webcam aqui que eu estou olhando. Então, é muita coisa que tem aí fora, tá?